excelente noite de quinta-feira para você. O cafezinho de hoje já tá pronto, né, Josmar? O Josmar Veloso é nosso convidado dessa edição para esclarecer algumas questões que você tinha dúvida. Ele que é representante da Emater e vai bater um papo hoje com a gente. O cafezinho agora vai ficar de lado, pode ser, Josmar? Pode ser. Porque a gente quer saber em relação ao agronegócio, que movimenta o mundo. E a sua importância é gigantesca, não é mesmo? Isso, quero agradecer o espaço aí a Silvana, o pessoal da Dillians aí pelo convite. E a gente vai falar um pouco sobre o que ele representa, né, em questão mundial, por se tornar, né, um mercado hoje globalizado. Então nós produzimos hoje aqui no município e esse produto chega até o outro lado do mundo, né, e uma pessoa lá pode consumir esse produto, né, e muitas vezes nem ter essa percepção de onde ele é produzido. Então ele tem essa extrema importância na produção de alimentos, na área de geração de energias renováveis, hoje que é uma área forte que vem crescendo no Brasil como um todo e no mundo, né? E enfim, toda a indústria, né, que acarreta a questão de produção de alimentos na industrialização, né, na parte de embalagens, né, no setor metal mecânico, onde envolve toda a questão de máquinas, de implementos agrícolas, né, a questão de armazenagem desse grão, de processamento desse produto, enfim, de uma forma que ele vai, muitas vezes, algum produto vai servir de matéria-prima para uma indústria e outro produto já é, digamos assim, levado diretamente ao consumidor final. Então ele tem essa extrema importância de a gente pensar quando sentamos à mesa, né, e temos o nosso alimento, né, e isso faz parte do agronegócio. Tudo aquilo que é produzido, que é gerado, né, na agricultura ou na pecuária como um todo, né, ele tem essa extrema importância de alimentar as pessoas e também por trás disso trazer empregos, geração de renda, geração de desenvolvimento. Nós temos exemplo aqui do nosso município e da região como um todo, né, que cresceu, né, baseado no agronegócio, né? Então nós temos vários municípios aqui da região que são exemplos, né, que têm em sua essência, né, o agronegócio, sua principal indústria a céu aberto, digamos assim. Né? E a gente percebe com isso tudo que você está falando que o agronegócio ele não é só o plantar e o colher, mas tem toda uma rede para poder chegar até o supermercado, até o cliente final, né? Isso, a gente, né, eu sempre comento com as pessoas, quando você chega em um grande mercado, em uma grande rede, você observa toda a gama de produtos que ali estão presentes, né? De alguma forma ou de outra alguém produziu isso, né, transformou essa mercadoria, né, em um serviço que vai gerar, né, postos de trabalho e vai gerar um alimento. Mas enfim, né, é importante nós ressaltarmos a importância de alguns produtos principais, né, que o Brasil, né, se destaca a nível mundial, que seria a soja, milho, né, o açúcar, que tem uma grande importância também, o suco de laranja, somos grandes exportadores também, carne bovina, carne de frango, carne suína, né, então vários produtos, né, que já seriam uma agregação de valor de uma matéria-prima produzida, né, então se produz a soja ou milho, se transforma isso em proteína animal e isso é comercializado a outros países e isso vai abastecer um mercado, né, de pessoas que muitas vezes a gente não conhece, né. E o soja, ele é utilizado de várias formas, né? O produto a soja. Você poderia dar alguns exemplos? Sim, ele basicamente, digamos, dá para nós tirarmos dois produtos principais que a soja nos oferece, que seria o óleo de soja, né? A extração dele hoje ele fica em torno de 20%. Então, a cada 100 quilos de soja, nós teríamos 20 litros de óleo, né, de óleo bruto. Isso depois é transformado em óleo comestível, o óleo de soja que a gente adquire no mercado, eles partem desse produto. Aí temos a lecitina de soja, outros produtos que agregam na indústria de chocolates, de doces, enfim, né, a questão da margarina, né, que também é um derivado da soja. E desses 80% que seria o farelo, né, extraído da soja, desse grão de soja, ele serve à indústria de proteína animal. Então ele é destinado à ração. Assim como o milho, né, que também será, né, um questionamento dessa noite, desse café, que também tem essa extrema importância de transformação. Então o farelo de soja ele abastece essa indústria de alimentação, né, de todos os animais, de cães, gatos, cachorros, né, enfim, vacas, né, bovinos de corte e leite, né, que o pessoal muitas vezes da cidade não tem essa percepção, mas a base de toda e qualquer ração ela está 70% muitas vezes atrelada a milho,
trigo, cevada ou arroz, e os outros 30% geralmente é a base de farelo de soja. Então é de extrema importância esse grão. Além do óleo comestível, né, na questão do óleo de soja, temos o biodiesel. Então 10% hoje do diesel que a gente abastece no posto de combustível, que abastece máquinas, caminhões, ônibus, enfim, caminhonetes, 10% desse diesel tem biodiesel. Então 10% é óleo de soja bruto, né, que sai da agricultura também. Então é uma fonte de energia renovável também, né, nesse sentido. E onde é que entra o açúcar na história toda? Né, o açúcar é... o caldo de cana, a cana, né, que é produzido, que tu também comentou, que é um destaque nacional, né? Isso, digamos assim, o agronegócio ele surge a partir da cana-de-açúcar no Brasil, né? Na história do Brasil como um todo, a gente aprendeu isso enquanto pequeno, muitas vezes nos livros de história, mas é a principal cultura. Se não me engano, em 1933, ou próximo dessa data, ela inicia, né, a cana-de-açúcar, né, para a transformação em açúcar, em etanol também, que serve como combustível para os veículos. E hoje se produz também etanol a partir do milho, né, de outros cereais também. Mas ele inicia então esse processo. E aí hoje a soja, digamos assim, é o principal, né, produto, a principal commodity a nível de exportação que o Brasil produz, e a nível de países também acredito que seja, ela se transformou em uma moeda, né, inclusive de troca, né, na nossa região o pessoal até negócios se faz, né, em tantas sacas de soja. Então ela se tornou uma moeda pelo tamanho, né, a importância que ela tem não só para a região, mas como em questão mundial, né, então desse grão. E outra questão que também foi levantada aqui através dos nossos espectadores é em relação a se o Brasil tem condições para ter seus próprios insumos para a produção ou ele vai ter que depender de outros países. Hoje eu diria que, né, o Brasil não tem essa capacidade de suprir, né, toda a demanda de insumos. Como somos um dos maiores produtores, né, teoricamente também somos um dos maiores consumidores de fertilizantes, né? Então é proporcional. À medida que avançamos em produtividade, é necessário, né, um aporte maior de insumos, né, de adubação, seja ela química ou orgânica, enfim. Nós teríamos praticamente hoje algumas fontes, né? O Brasil produz uma parte do potássio, né, uma parte de fósforo em si e de nitrogênio, mas não era suficiente para abastecer toda, né, a produção brasileira. Então, os países que importam para o Brasil hoje, os principais são Canadá e Rússia, né? Então essa questão de guerras, ela interfere diretamente. Acabou aumentando isso, o valor. Acaba elevando o valor de comercialização e também, de certa forma, se tiver alguma restrição, né, de mercado, que não se possa, né, trazer o produto, isso pode acarretar de uma maneira muitas vezes significativa. Mas eu diria que teríamos uma fonte que seria orgânica, né? Então utilizar, como eu comentei, as culturas, elas produzem a proteína animal e os animais com os dejetos eles podem suprir parte dessa demanda. Claro que não toda ela, mas em boa parte, né, é possível nós suprir com a cama de frango, né? Então a cama de aves, com o esterco de bovinos, de suínos, e isso já o pessoal vem utilizando nas propriedades, e é possível produzir, inclusive, somente com esse fertilizante orgânico, né? Não há necessidade, né, específica de utilização do químico. Só que, muitas vezes, a quantidade, né, demanda de um equipamento com maior volume. Para o pessoal ter uma ideia de dimensão disso, 100 quilos de adubo químico representa, né, se nós transformarmos ele em cama de aviário, por exemplo, de frango, em 1 tonelada por hectare. Então seria essa mesma proporção. Como a média de utilização aí das lavouras, ela se baseia de 350 a 400 quilos de adubo químico por hectare, nós teríamos que ter aí 4 toneladas de cama de frango por hectare. Né? Então o volume que é o principal fator de dificuldade, né? Mas tem essa possibilidade. Temos digamos assim, uma jazida desse mineral, o potássio, que seria o principal utilizado, né, além do fósforo e nitrogênio, na questão da Amazônia, só que aí é uma área de terras indígenas, então tem uma questão de legislação vigente que hoje impede o Brasil de avançar nesse sentido. E mesmo sendo nessa região, né, a profundidade para se extrair, ela passa de 650 metros. Né, chega a 700 metros ou mais de profundidade para se chegar até esse sal, né, que seria o potássio, o principal elemento. E aí, muitas vezes, inviabiliza pela questão de custo. Então, a Rússia, o Canadá, que já estão à frente nessas tecnologias e tem uma jazida, provavelmente numa profundidade menor, né? Então é uma região diferente da nossa, eles conseguem ter um custo de produção menor e isso se torna competitivo, né? Então, mesmo vale mais a pena importar do que acabar
buscando aqui no próprio país. Isso, muitas vezes, se o mercado se mantém, digamos, porque quem produz também tem que vender, né? Tem que comercializar esse insumo. Então eles não teriam, digamos, lá área suficiente para absorver toda essa produção de fertilizante. E nós temos área e precisamos do insumo. E, por outro lado, o Brasil... nós plantamos mais que eles. Isso, e nós podemos vender o grão para eles, né? Então, tem esses dois lados. Então, eu acredito que é uma questão de adequação, né? De um tempo aí, o mercado se regula e continua, com certeza, essa comercialização, até que o Brasil invista mais nessas áreas. Eu acredito que será uma área estratégica, com certeza, né? Tem que se pensar em momentos como esse, que muitas vezes, né, uma dificuldade, nós não podemos deixar de plantar, né? Então, e além desse fertilizante químico, desse orgânico que eu comentei, a questão de se ter cobertura de solo, né, de se ter uma palhada, isso repõe parte do fertilizante que a planta absorve, claro que não tudo, mas uma boa parte disso. Nós temos regiões no Brasil que o solo em si ele é mais rico em nutriente, então temos regiões no Brasil que é possível produzir com menor volume. Aonde? Nas regiões de fronteira com o Uruguai, por exemplo, o solo, né, tem um pouco mais de nutriente, questão de correção também de pH, ele é um pH mais neutro, né, próximo a 6. E algumas outras regiões onde tem um solo mais ácido, também eles têm níveis de fósforo e potássio um pouco mais elevados. Então dá para se trabalhar também pensando em diferentes quantidades e diferentes formas de incorporação desses nutrientes ao sistema, né? Então se está se investindo em biotecnologia, né? Então em possibilidade das plantas absorverem mais nitrogênio do ar, como é o caso da soja, né? Então a parte do Rhizobium, de inoculantes que vão fazer com que a cultura consiga absorver mais do ar, o nitrogênio, e isso vai evoluir para outras culturas também, né? No caso do milho e trigo, está se estudando também biofertilizantes nesse sentido, ou inoculantes que possam reduzir um pouco o uso desses fertilizantes químicos, né? Então, é uma questão de tempo. Acredito que a maior evolução do agronegócio vai ser a partir disso, né? De uma necessidade, assim como as demais evoluções aconteceram, né? Sempre surgiu uma necessidade, se destina tempo, recursos para estudar uma forma nova de produzir. Eu acredito que temos área, temos potencial, temos tecnologia de máquinas, né? O agricultor tem capacitação, né? Está bem atualizado, né? Se empenha, tem caprichado muito bem nas áreas, né? Então é questão agora da pesquisa também evoluir nesse sentido, e eles já vêm trabalhando nisso. Então é uma questão de tempo, nós teremos com certeza outras fontes além dessas importadas pelo Brasil. E aproveitar o que a gente tem aqui também, Isso, né? Como certeza. você falou, até do que é natural para poder reverter ao benefício dos nossos agricultores. Isso, tem, digamos assim, uma demanda por questão de produção orgânica, né? Essa questão do adubo orgânico, ele pode suprir uma parte dessa demanda, né? Claro que pensar numa demanda mundial de alimentos é difícil hoje, né? Então a gente tem que ser franco nesse sentido, que é necessário, né? Até que se tenha tecnologia suficiente para isso. Mas investindo no solo, né? Em correção, em adubações, você acaba melhorando o sistema como um todo, né? E ter plantas de cobertura que elas também vão devolver nitrogênio, fósforo e potássio à medida que vão decompondo essa matéria orgânica. Então, a cada aumento de matéria orgânica que nós temos no solo, nós elevamos o nível de produtividade e, consequentemente, deixamos de buscar fora, né, esse fertilizante. Perfeito. Vamos continuar aqui o nosso cafezinho enquanto você vai aí mandando pra gente o que achou desse bate-papo. Ficou com alguma dúvida? Então envia pra nós. Estamos no Facebook, no Instagram, tem o nosso site dilians.net. Deixa teu recadinho lá pra gente que nós vamos te atender com muito carinho. Obrigada, Josmar, e até o próximo café. Obrigado, a gente que agradece.